A velha dor de cabeça pode se tornar uma enxaqueca. Você tem ou conhece alguém que tem esse problema? Hoje vamos saber como identificar e o que fazer quando ela aparecer. Por isso, vamos falar com o neurocirurgião Caio Mendonça. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado aqui pela presença no Saúde em Foco. Bom, mas antes da gente conversar com ele, a gente foi até as ruas. A nossa produção foi saber se as pessoas conhecem realmente os sintomas da enxaqueca. Vamos conferir. Você sabe quais são os sintomas da enxaqueca ou conhece alguém que tenha? Conheço alguém que tenha, conheço várias pessoas que têm, só que os sintomas eu sei que são dores muito fortes de cabeça e a pessoa tem que ter um medicamento especial para que essa dor seja amenizada, para que combata um pouco dessa dor, mas é uma dor contínua, uma dor constante. Eu já tive enxaqueca e tem alguns sintomas que são bem característicos, como por exemplo a aura. Tem alguns sintomas que são propriamente da doença, a senhora sabe quais são? Sim, seriam, acho que aquela dor que vem aqui no lado, nas têmporas, não é? Parece que estão comprimindo as têmporas. Tem, inclusive, até enjoos, né? Sofre mal-estar, tonturas. Eu tinha muita náuseas, muita dor nessa região, no olho, num dos lados, lado esquerdo ou lado direito, na face, né? Quando eu tinha uma crise muito forte, eu tinha que ficar assim no silêncio, no escuro, né? E também às vezes era tanta dor que eu colocava compressa ou com gelo, pegava gelo assim e colocava. Acho que é dor de cabeça, né? Que dá. Dor nos olhos. Acho que é isso, né? Como nós vimos, doutor, muitas pessoas não sabem quais os sintomas ou pensam que a enxaqueca é apenas aquela dor mais forte, latejante. Esse é o único sintoma mesmo da enxaqueca? Não, é importante a gente deixar claro que existem vários tipos de dores de cabeça, né? E vários tipos de sintomas. A dor pode ser pulsante, pode ser uma pontada, pode ser latejante, pode ser uma dor... O paciente nunca teve dor de cabeça e apresenta uma cefaleia, uma dor de cabeça súbita, associada com febre ou com perda de consciência. Tudo isso são sintomas que vão agravando ou tornando mais tranquilo o tratamento e a conduta do médico. E muitas vezes a enxaqueca ela dura durante horas e pode durar até dias. Esse também é um sintoma importante para identificar quando é uma enxaqueca e quando é uma dor simples, uma simples dor de cabeça? Sim. Normalmente essas cefaleias mais prolongadas, com crises com duração de 1 a 4 dias e que também às vezes são precedidas de sintomas visuais, na grande maioria com pontos brilhosos ou flashes na visão. Isso aí é mais para a cefaleia, que a gente fala cefaleia com aura, né? Que a aura visual é esses sintomas que avisam o paciente que vai vir a dor de cabeça, né? A aura visual que o senhor comentou, o que é a aura visual para o pessoal que está em casa entender? Quais os sintomas da aura visual? Como eu falei, são pontinhos luminosos, às vezes flashes, turvação visual, alguma alteração na visão que a pessoa fala. Já está acostumado, né? Porque geralmente é uma doença crônica, então muitas vezes ele já sabe, já vai vir aquela dor de cabeça, começou aqueles pontinhos brilhosos, daqui a pouco vai vir a dor de cabeça. Então a aura visual é o início de uma resposta inflamatória do sistema nervoso central, porque a dor de cabeça às vezes acaba sendo uma descarga grande de neuromoduladores, neurotransmissores, como uma cascata inflamatória. Então ela vem em crises e muitas vezes essa aura visual é o início desses sintomas. Pois é, a acadêmica de jornalismo Tamires Rosa, ela foi conversar com a Mara Jobim. A Mara Jobim é diarista e tem crises desde nova, desde cedo ela sofre muito com essas crises. Vamos ouvir o que ela falou para a Tamires. Dona Mara Jobim, como que você descobriu a doença? Na minha adolescência, a idade eu não lembro direito. Foi uma dor forte, no ponto de me levar para PA, dela comecei a fazer o tratamento, descobriram que era uma dor de cabeça devido a uma enxaqueca. Desde lá eu faço tratamento com remédio, calmante. A minha vida não é regrada, é bastante estressante, trabalho, não tenho hora para dormir, não me acordo cedo, a alimentação não é adequada. Dona Mara, a senhora acredita que essa doença ela traga algum prejuízo para a sua vida? Bastante. Devido ao estresse que eu tenho, uma alimentação que não é adequada, não durmo, as horas têm que ser dormida. Então, tudo isso aí prejudica.
Segundo os médicos, não tem cura, tem calmante, mas cura não tem cura. A senhora pratica alguma atividade física, faz caminhada, pratica alongamento, não tem nenhuma atividade física assim que ela pode ajudar na sua doença? Não há tempo, não tenho tempo para isso. O meu dia é corrido, não dá tempo para isso. Eu sou diarista, trabalho a semana inteira, tenho hora para entrar, não tenho hora para sair, é sábado, é domingo, é feriado. E quando a senhora está trabalhando e sente uma forte crise, uma forte dor de cabeça, a enxaqueca, como é que a senhora age? Qual é o seu procedimento? É tomar remédio e voltar a trabalhar, não dá para parar, não tem como parar. Eu tomo calmante, não alivio, tomo outro até que uma hora vai ter que aliviar. E quando você está em casa e tem uma crise, você vai para um quarto escuro, tem algum procedimento que ajuda a aliviar essa dor? Há um procedimento, é tomar um calmante, deitar no quarto escuro e tentar relaxar. Daí a dor vai por cima aliviando. Alivia bem mais rápido do que ficar em pé, se agitando. E enxaqueca é hereditário, vem vindo da minha mãe, lá do Sol das Feiras passadas, minha mãe tinha. Devido a uma enxaqueca, a pressão dela subiu, deu um AVC. A minha irmã tem, a minha sobrinha tem. Mas só a crise da minha irmã é mais forte que a minha. A minha irmã dá vômitos, dá náusea, ela tem médico, a minha sobrinha também. A senhora acredita que uma vida com uma atividade física, com uma alimentação adequada, isso tudo pode substituir o uso de medicamentos para aliviar as dores? Pode. Pode bastante, porque o médico falou que a alimentação mais saudável, mais natural possível, ajuda bastante a aliviar. Pois é. E é muita gente que tem esses sintomas, né, doutor? Por que as mulheres têm mais enxaqueca que os homens? A dor de cabeça ela pode acontecer em todas as idades e em ambos os sexos, né? Mas existe uma certa incidência maior no sexo feminino devido à relação hormonal, né? Existe uma resposta hormonal maior nas mulheres. Muitas vezes a dor de cabeça nas mulheres inicia após a primeira menstruação, após a menarca, né? E se estende durante todo o período fértil. E também existem algumas alterações durante o período gestacional. Mulheres que são enxaquecosas, às vezes podem ou melhorar ou aumentar a dor de cabeça durante o período da gestação. Pois é, a gente falou das mulheres, mas as crianças também apresentam enxaqueca às vezes, né? Para surpresa dos pais e que tem que ficar de olho, porque quais os sintomas que a gente pode identificar? Bom, a criança pode ter enxaqueca, então, e não, ela não está fazendo birra, realmente ela pode ter algum problema. Como é que a gente identifica? Muitas vezes a gente acha que não tem razão para uma criança ter dor de cabeça porque ela não tem preocupações, mas na verdade é um sintoma comum na criança, né? A dor de cabeça mais comum na criança realmente é a enxaqueca, né? Então ela pode até melhorar após a infância, né? No início da adolescência pode até melhorar, mas é um sintoma comum na infância. Doutor, a gente falou sobre os sintomas, mas o que desencadeia esses sintomas? O que acontece aí para essa dor começar e ficar cada vez mais grave? Pois é, isso é importante, por isso que é importante o atendimento médico, né, para a gente fazer esse discernimento, né? Porque se é uma dor de cabeça crônica, o paciente já tem essa dor de cabeça há vários anos, sempre a mesma dor, sempre os mesmos sintomas, sempre os mesmos fatores de melhora, né? Sempre os mesmos fatores que agravam. Então, é uma doença crônica, né? Uma enxaqueca crônica. Então, você fica um pouco mais tranquilo de tentar um tratamento profilático, a mudança do estilo de vida. Mas se é um paciente que nunca teve dor de cabeça, apresentou uma dor de cabeça súbita, com perda de consciência, ou tem uma dor de cabeça associada à febre, uma dor de cabeça com uma perda do movimento de um membro, né? Uma dificuldade para caminhar, uma rigidez de nuca, confusão mental, isso aí tudo são sintomas que vão se somando na história clínica e vão dando um maior ou menor grau de complicação, de dificuldade, né, de seriedade para essa dor de cabeça, da necessidade de investigar mais a fundo, né, para tentar descobrir a causa e tratar. Na maioria das vezes a cefaleia primária, que é a enxaqueca no caso, que a gente estava falando de aura, tudo, é uma dor de cabeça primária, é uma dor de cabeça que se inicia no sistema nervoso central, tem várias estruturas que podem causar essa dor, como o próprio couro cabeludo, a musculatura embaixo do couro cabeludo,
a musculatura na região da têmpora, né, que é a musculatura da mastigação, disfunção da articulação têmpora-mandibular, cefaleia tensional. Muitas vezes a gente fica tenso, estresse, né? Então, uma sobrecarga nessa musculatura cervical, que se insere na região occipital e acaba irradiando a dor para toda a cabeça, são sintomas da cefaleia, né? São causas da cefaleia. Pois é, doutor, mas para eu saber, a enxaqueca, ela dói geralmente num lado só da cabeça? É um alerta, por exemplo, se eu sentir sempre dor no lado direito, é um alerta que pode ser a enxaqueca do que ser só uma simples dor de cabeça? Geralmente a dor de cabeça primária ela não é bem localizada, né? Pode doer na cabeça toda, mudar de lugar em cada crise, né? Dor de cabeça localizada, sempre no mesmo local, é bom você investigar. É bom ser investigado para descartar alguma coisa mais grave. Não que seja, né? Mas aí cabe a investigação. Bom, e tem algumas coisas que pioram os sintomas. Por exemplo, bebida alcoólica piora? Muitas vezes tem pacientes que referem dor principalmente à ingesta de bebidas alcoólicas, principalmente o vinho, né? Ou muitas vezes no dia posterior, né? Tem ressacas, né? Que são bem piores do que as pessoas que não são enxaquecosas, né? E a enxaqueca, ela tem cura ou é só tratamento mesmo? Se for uma cefaleia primária, como a gente falou, que é enxaqueca, sem nenhuma outra causa associada, é uma doença crônica, né? Então, muitas vezes, você precisa de um tratamento de longo prazo, né? Mudança do estilo de vida, se você fuma, parar de fumar, se você não faz atividade física, iniciar atividade física, tentar diminuir a carga de estresse que você tem, isso a atividade física pode ajudar. Se você tem uma dor de cabeça que te incomoda, que te atrapalha, prejudica a tua vida, te priva de algumas coisas, então, às vezes é necessário um atendimento, sempre é necessário atendimento médico para decidir sobre isso, né, com o paciente. Qual o melhor tratamento, o que fazer, qual a conduta. Mas, assim, muitas vezes é necessário um tratamento profilático, uma medicação profilática para evitar essas crises, né, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, isso é uma coisa que você tem que discutir o médico com o paciente, o quanto aquela dor está te prejudicando, o quanto está te atrapalhando, né? Sim. Para você decidir. Falando em medicamento, é muito comum a gente sentir uma dor de cabeça, ir lá e tomar um remédio. Tá certo essa conduta? Tem que mesmo ir lá tomar remédio ou tem que tomar cuidado e então consultar aí um médico para saber realmente se é necessário e a dose certa, enfim? O melhor remédio para dor de cabeça é o atendimento médico, né? Ah, sim. Porque o abuso de analgésico pode gerar uma dor de cabeça de difícil controle, que é a cefaleia crônica por abuso de medicamento. Uma dor de cabeça, uma cefaleia que você poderia conseguir tratar com medicamentos, com a mudança no estilo de vida, com o abuso de medicação, pode se tornar uma cefaleia crônica diária, que é uma dor de cabeça mais complicada de se tratar, né? Bom, a gente sabe, hoje em dia a gente tem uma vida corrida e o estilo de vida, a alimentação adequada. Por exemplo, se a gente comer comida com muito sal, muita gordura, muito açúcar, dormir pouco, esses são fatores também que pioram a enxaqueca? Em relação à alimentação, isso é uma coisa que é muito subjetiva, né? Muda muito de paciente para paciente. Tem paciente que reclama, estou com dor de cabeça, tomo café, melhora. Estou com dor de cabeça, como chocolate, melhora. Tem gente que come chocolate e tem dor de cabeça, tem gente que toma café e tem dor de cabeça. A pessoa vai se policiando, né? E vai vendo o que é que faz mal a ela ou não. Mas, assim, únicas coisas que tem realmente uma confirmação científica, assim, de estudos, assim, que podem causar dor de cabeça, são os queijos amarelos, né? O provolone, esses queijos mais curados, né? Salgadinhos, né? Aqueles salgadinhos, principalmente com proteína hidrolisada, são vários no mercado, né? Que pode gerar dor de cabeça. Os refrigerantes laranja, né? Podem também, o corante laranja, geralmente ele desencadeia essa dor de cabeça. E em relação ao estilo de vida, o sedentarismo, né? A falta de atividade física pode prejudicar.
A atividade física, ela auxilia bastante a diminuir as dores. Sim, porque a atividade física ela acaba liberando substâncias, endorfinas, neurotransmissores que geram no paciente uma sensação de bem-estar e funcionam realmente como medicação, como um analgésico, né? Diminuir o estresse, então. Isso. Falando em café, a gente tem o quadro de mitos ou verdades. Café ajuda ou piora a enxaqueca? Como eu falei antes, assim, isso é uma coisa bem subjetiva, né? Às vezes melhora, às vezes piora, mas não existe nenhuma confirmação científica de que o café faça mal à dor de cabeça. Temperatura quente e frio, calor e frio, ar-condicionado, sai e entra, inverno, verão, tem a ver com a dor de cabeça? Acaba tendo a ver porque uma infecção das vias aéreas superiores, né, uma sinusite, uma rinite, uma obstrução da drenagem normal dos seios da face, essa obstrução em si, essa inflamação, pode gerar dor de cabeça. Então, está no verão, está no quente, entra no frio, pega uma chuva, pode gerar uma infecção, uma sinusite, uma inflamação dessas vias aéreas e gerar dor de cabeça. Mas, assim, não que seja a causa inicial da dor de cabeça. Pois é, essas alergias que o senhor comentou, elas podem ser, muitas vezes, o fator desencadeante da enxaqueca. Por exemplo, eu tenho asma e rinite. Ela pode também causar enxaqueca em alguns casos? Se a tua rinite evoluir para uma sinusite, né, aguda, naquele momento que tu está com essa inflamação aguda, tu pode ter dor de cabeça. É uma resposta natural do teu organismo, né? Várias situações você tem dor de cabeça. Quando você está com qualquer inflamação, a gente chama uma síndrome toxêmica, né? Um processo inflamatório no teu organismo pode gerar como resposta uma dor de cabeça. Tá certo. Obrigado, doutor Caio Mendonça, aqui pela participação no Saúde em Foco. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o bruxismo. Você sabe o que é o bruxismo e o que fazer quando ele aparecer? E o que ele tem a ver com a enxaqueca? Então fique ligado, é um minutinho só e eu já volto. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. E nós estamos de volta com Saúde em Foco, agora para falar sobre bruxismo, que também pode causar dor de cabeça. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a professora do curso de odontologia, Anne Becker. Tudo bem, professora? Tudo bom, é um prazer estar aqui, receber vocês, para a gente conversar um pouquinho, então, ter esse bate-papo sobre o bruxismo. Nós é que agradecemos. Professora, para quem está em casa, como identificar os sintomas, como saber se eu tenho bruxismo? Bom, inicialmente, aquela pessoa que está em casa, normalmente vai existir um relato, de que tem barulho, os dentes estão se tocando, às vezes esse barulho é percebido pelo familiar, porque muitas vezes esse bruxismo acontece durante a noite, então quem acaba relatando é o cônjuge, o familiar.
né? E além da questão do barulho, a gente tem outros sintomas que acabam vindo associados. Então, durante o exame odontológico, às vezes a gente observa a faceta de desgaste nos dentes e muitas vezes ainda o paciente tem relato de outros problemas, como a dor de cabeça, né? Como dificuldade de abrir a boca ao acordar. Às vezes os músculos faciais estão hipertrofiados, né? Então existe outras sobrecargas que podem estar associadas. Existe um exame que pode ser feito, né, que é feito em laboratório do sono, a polissonografia do sono, que este é um exame então que é feito em laboratório do sono que detecta também a atividade do bruxismo. Mas muitas vezes, pela história clínica dos familiares e do exame do paciente, a gente já consegue fazer o diagnóstico. A senhora falou do barulho, então quem dorme com outra pessoa pode também identificar durante o sono esse barulho e ver então que tem esse sintoma, esse problema, não é? Com certeza, sim, o familiar, né, a pessoa que dorme junto é uma parte essencial, porque muitas vezes o paciente, ele não vai ter essa consciência, ele não vai ouvir esse barulho, então acaba sendo o relato de algum familiar que vai acabar nos ajudando no diagnóstico. E por que acontece o que desencadeia esses sintomas? Por que acontece esse ranger e esse apertar dos dentes? A questão dos fatores etiológicos são vários, né? Muitas vezes ela é específica para cada paciente, então baseado na história desse paciente a gente vai acabar identificando. Então ela pode estar relacionada com alguns fatores, como ele pode ser causado, né, em função de algum medicamento que o paciente possa estar tomando, e daí seria um bruxismo com uma causa secundária, e daí para a gente controlar precisa tirar esse fármaco, ou as situações mais comuns, né, que pode ser estresse da vida cotidiana, o não conseguir atingir todas as estágios do sono, então o paciente tem um sono agitado, ele pode ter esse sono agitado por ter feito uso de cafeína durante a noite, o chimarrão, o café preto, o chocolate, então muitas vezes a gente tem que, a própria educação, pedir para que ele elimine, principalmente durante a noite, o consumo dessa substância já vai fazer com que nos ajude, né, na forma de tratamento posteriormente. Então, primeiro momento, a gente precisa identificar no paciente o que está acontecendo, né, para depois partir, então, para fazer o tratamento da melhor forma possível. Pois é, aí identificou os sintomas, ok. E o tratamento? Vamos mostrar aqui para o pessoal que está em casa como é que é feito esse tratamento pelos dentistas. Sim, os dentistas eles podem atuar em diversas modalidades de tratamentos, né? Inicialmente a gente sempre deve iniciar pelos fatores etiológicos, então no caso precisa melhorar a qualidade do sono, de repente entrar com fármaco, fazer com que ele durma melhor. Existe um tratamento que é muito utilizado da odontologia, que é a confecção de uma placa oclusal que vai ser feita na arcada do paciente, e daí essa placa o paciente vai dormir com ela e vai evitar que ocorra o desgaste das estruturas dentárias, né? Além desses tratamentos, educação do paciente, farmacológico, placas oclusais, hoje em dia a gente está utilizando bastante a aplicação da toxina botulínica, né? A toxina botulínica do tipo A, ela pode ser feita em injeções em músculos, no masseter, no temporal, e vai fazer com que ocorra o relaxamento desses músculos, então que vai fazer com que diminua essa atividade parafuncional. Pois é muito interessante, né, essa placa que é colocada aqui entre os dentes, para justamente não fazer eles rangerem e se apertarem, né? Com certeza, a placa é uma modalidade bastante utilizada, existem diferentes modelos dessa placa, né? O objetivo principal da placa é prevenir o desgaste da estrutura dentária. A placa ela não vai parar a atividade, então é importante que além da placa seja diagnosticado qual é o fator etiológico, o que está fazendo com que esse paciente esteja sempre em contração. Por exemplo, o paciente que fica mascando chiclete por um tempo longo, ele vai fazer com que os músculos estejam sempre em atividade. Então, esses músculos eles precisam de um tempo que eles estejam relaxados,
tensionados, eles têm que ter um relaxamento, eles não podem estar o tempo todo tensionado. Então, se eu não pedir para o paciente parar de mascar o chiclete, não adianta intervir apenas com a placa. O tratamento ele tem que ser feito de forma integrada. Sim, completo, né? Completo e individual, personalizado para cada paciente. Né? Hoje em dia, o avanço na medicina, na odontologia, está fazendo que novas modalidades de tratamento surjam. Então, muitas vezes a gente tem que associar mais de uma modalidade de tratamento, né, para que o paciente possa ter o maior benefício possível. A gente tem também o quadro Mito ou Verdade. Mitos ou verdade? As crianças que têm vermes, às vezes os pais acham, essa criança está com vermes, está rangendo os dentes. Mito ou verdade? Eu diria que é um mito, né? Então, a atividade parafuncional, esse ranger, ele é caracterizado por fatores que não estaria relacionado, então, com a presença de vermes, né? Ele vai estar associado, muitas vezes, com a agitação da criança, né? O próprio consumo exagerado de chicletes, de café, chocolate. Criança muito chocolate, né? Sim. Agora, nós estamos próximo da Páscoa, e daí, às vezes, começa, né, o consumo exacerbado de chocolate durante a noite, vão fazer com que a criança não tenha um sono adequado. Então, o ideal é que se chegue um momento da noite, a gente já peça assim, para a pessoa ir se desligando, né, das atividades diárias, para ele consiga ter um sono reparador que realmente recupere as funções fisiológicas dessa pessoa. Professora, antes da gente acabar, eu queria que a senhora deixasse aqui o convite para o pessoal que está em casa, porque o curso de odontologia também oferece atendimento, né? Com certeza. Então, o curso de odontologia da Unifra, ele faz tratamento em diversas modalidades, né? O pessoal pode procurar o Conjunto 3, o prédio 17. Os agendamentos são feitos na secretaria, logo à subida da rampa aqui do prédio 17. E daí é feito triagem desses pacientes todas as segundas-feiras à tarde. E daí existe uma equipe de dentistas que examina e vai alocar esses pacientes para a clínica mais adequada para cada um, conforme o problema que existir, né? Então, estamos à disposição aqui, né? Procurem o prédio 17, né, do Conjunto 3 aqui da instituição. Obrigado, professora Anne Becker, do curso de odontologia, pela participação aqui no Saúde em Foco. Agradeço também a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho então sobre o bruxismo e as suas consequências. E o programa de hoje fica por aqui. Acompanhe a TV Unifra no YouTube pelo Unifra Online e o Saúde em Foco no Facebook. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.